Queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Poder sentar em nome de Jesus, amém? Louvo a Deus por essa rica e grande oportunidade, né? Primeiro de estar na casa do Senhor, estarmos aqui adorando ao Senhor juntos, amém? Isso é motivo de muita alegria para nós e agradeço também a confiança, né, do nosso pastor Joel. Amém, louvo a Deus também pela sua vida, amém, pela vida da sua esposa, irmã Mabel, pelos diretores da igreja, amém, que estão, pastor Cássio, né, pastor Alci, né, pastor Itamar e pastor Cláudio, amém. Que Deus abençoe, e a toda a igreja, todos os obreiros, que Deus possa ajudar, e peço, né, careço, continue orando, amém. Sei que esse estudo de hoje é o 771, não é verdade? Escrito pelo pastor Amós, ministrado, né, para os obreiros pelo nosso pastor Joel. Foi tremendo esse estudo que o pastor ministrou. E hoje aqui está o menorzinho de Coconut Creek. Mas eu peço, careço, as orações da igreja, amém? Quero convidá-los a abrir vossas Bíblias, né? Está também no quem tem o boletim, né? 1 João 4, 10 a 16. Todos encontraram? Que diz? 1 João 4, 10 a 16. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em quem Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. O 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Amém? Queridos, um estudo maravilhoso, onde vamos falar, não é, das parábolas. Amém? Hoje é perdão, amor e perdão, o estudo 771, escrito pelo pastor Amós, um estudo belíssimo, né, bem escrito. E eu gostei muito como o pastor Amós ele escolhe o texto base, que é em 1 João 10, 4, 10 a 16, não é? Mas as parábolas estão narradas em Lucas. João ele é bem teológico quando ele vem falar aqui do amor, né? E já Lucas vai narrar as parábolas de forma bem prática, né? Isso é bem interessante. Mas, ainda no estudo, no texto, para entrarmos nas parábolas, sabemos que essas parábolas é bem interessante, né? A ovelha perdida, ela não queria. Hoje eu estava no carro com minha esposa e estávamos conversando sobre isso. A ovelha perdida não queria se perder, pastor Alci, mas ela ultrapassa todos os limites de segurança, inclusive dos cuidados, né, do pastor, né, da companhia das outras ovelhas, e ela acaba se perdendo. Ela não queria se perder, mas acaba se perdendo. A dracma perdida, ela estava perdida, mas não sabia que estava perdida. Só a sua dona que sabia que ela tinha se perdido, né? E também o filho pródigo. Agora, o filho pródigo, ele queria se perder. Ele se perdeu de forma propósito, né? Então, amados, a ovelha perdida, ela não queria se perder, né? A dracma estava perdida, não sabia que estava perdida. E o filho pródigo queria se perder. Assim é na igreja.
amados, não é? Muitos não querem se perder, mas ultrapassam os limites, paramos de orar, paramos de jejuar, paramos de ler a Bíblia, não é? Questionamos os dízimos e as ofertas, questionamos tantas coisas, irmãos, e aí ultrapassamos os limites e acabamos nos perdendo, na verdade, no meio. E a dracma estava perdida e não sabia que estava perdida. Há quantas pessoas que estão cantando, pregando, né? Estão levando a vida normalmente, mas encontram-se perdidas, sem destino, sem direção. Aleluia, né? E o filho pródigo que queria se perder. Há pessoas que procuram, mas nesta noite é um momento de estarmos refletindo, aleluia, o amor, o perdão de Deus. Amém? Glória a Deus. Quando nós voltamos aqui o texto, né? Está aqui o estudo 771, do verso 10, diz assim o seguinte, ó, nisto está o amor, não é? Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em quem Ele nos amou e enviou quem, irmãos? O seu Filho para quê? Para propiciação dos nossos pecados. Eu anotei aqui, irmãos, que essa palavra, propiciação, não é apenas perdão, mas é a satisfação da justiça de Deus, pastor Alcir. Não é apenas perdão, mas é a satisfação da justiça de Deus. Aleluia! Nós tínhamos tantas coisas contra nós, o pecado, a morte, o inferno, mas Jesus Cristo, quando Ele vem, aleluia, Ele vence o pecado, Ele vence a morte, Ele vence o inferno, aleluia, e Ele diz, eu tenho a chave da morte e do inferno, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, e a Bíblia ainda diz que foi do agrado do Pai que em Jesus Cristo habitasse toda a plenitude, todos os poderes, aleluia, habita em Jesus Cristo. E sabemos, irmãos, que para que possamos ter salvação, a justiça de Deus tinha que ser satisfeita, aleluia, e é na cruz, o lugar onde o amor e a justiça se encontram, aleluia, é lá na cruz, onde as duas coisas se encontram, o amor e a justiça de Deus, aleluia, amados. É o texto que o pastor Amós ele utiliza, e eu gostei muito disso, né? Que ele, geralmente, quando nós preparamos um estudo, usamos o texto dentro do mesmo livro, né? Mas ele usa 1 João 4, 10 e 16. Eu achei belíssimo isso, porque nós já vamos entrar aqui nas parábolas, mas estamos dentro do estudo. E diz aqui que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, aleluia, que não apenas perdoa, mas remove a culpa, aleluia, glória a Deus, satisfaz a justiça divina e abre caminho, aleluia, para que o amor de Deus habite em ti, habite em mim, habite em todos nós. Jesus Cristo, amados. Aí, aqui no estudo, mas lá em Romanos 3 e 25, né, tem um versículo que diz assim, ó, na sua paciência, na paciência de Deus, passado por alto os pecados dantes cometidos. Se você procurar em toda a Bíblia, você não vai encontrar mais sobre isso. Só aqui Paulo usa em Romanos 3, 25, que Deus, através da sua paciência, Ele passou por alto os pecados dantes cometidos. Quando nós não conhecíamos a Jesus, né, pecávamos de forma... de qualquer maneira, mas o Senhor não levou em conta, aleluia, Ele nos perdoa, glória a Deus, não é verdade? E agora, irmãos, Deus, aí Ele vai dizer aqui, Deus é amor, Deus é amor, o amor de Deus não é só uma atitude, mas é a essência do seu ser, aleluia, é por isso que estamos aqui, amados, porque Ele nos amou, glória a Deus, e estas parábolas estão maravilhosas, diz aqui o autor, não é? na introdução, o pastor Amós, ele apresenta as parábolas de Jesus como ferramentas pedagógicas, vivas, histórias simples,
de pessoas, né, tirada do cotidiano de pessoas comuns, do povo judeu do primeiro século, mas carregadas de verdades espirituais profundas, diferente de figuras de linguagem decorativas. As parábolas são convites direto à reflexão e à transformação. Glória a Deus. Aí aqui, irmãos, o apóstolo João, ele descreve, né? Quando ele escreve esse texto, que utiliza o pastor Amós, os cristãos perseguidos, João descreve, né, a cristãos perseguidos e cercados por falsos mestres que negavam a encarnação de Jesus Cristo. O alvo dele não era apenas ensinar a doutrina, mas construir segurança espiritual. E João lembra a todos nós, o fundamento do amor não é que damos o que damos a Deus, mas o que Deus fez por nós em Cristo. Aleluia. Se entendemos isso, amados, aleluia, não é? Não é o que nós damos a Deus, mas é o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. E o teste da fé verdadeira é o amor entre nós, o amor entre irmãos. E o selo da salvação é a presença do Espírito. No texto vai falar isso, né? O Espírito. E aqui diz mais, o centro do Evangelho é confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu estou sem o tempo ali na tela, não sei se... Para não sairmos daqui 10 e... Né? Amém? Glória, obrigado. Amém, amados? Então, aqui a primeira parábola que vamos estudar... Jesus, né, as utilizava com um duplo propósito. Qual o primeiro? Era revelar o reino de Deus. Né? Para aqueles que estavam com o coração aberto, aqueles que aceitavam, aqueles que queriam. E outro propósito de Jesus era ocultar o sentido para os que rejeitavam sua mensagem. O texto aqui que o pastor Amós, né, o texto destaca, né, que compreender bem uma parábola exige mergulhar no contexto histórico, no contexto cultural da época, mas também, irmãos, perceber a ação divina, não é, em cada narrativa, em cada história. Mais do que ensinamentos distantes, né, as parábolas continuam atuais, porque chamam a prática da fé. Aleluia! Que práticas são essas? Arrependimento, mudança de atitude e vida coerente com os padrões do reino. E quais são esses padrões do reino? Justiça, amor, generosidade, santidade. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Então, assim, irmão, não são só histórias antigas, as parábolas. São muito importantes para nós, né? São lições eternas, lições vivas, capazes de guiar e inspirar qualquer pessoa disposta a ouvi-las com o coração aberto. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, amém, nos amou. Não merecíamos, aleluia, mas Ele é o bom pastor, aleluia, não é? Ele é Pai, glória a Deus, Ele é amor, Ele regenera. E o bom aqui na parábola do bom samaritano, que é a primeira parábola que está em Lucas 10, 30 a 37, né? Não vamos ler, porque são bastante, né, extensas, o texto é bastante extenso. Então, a parábola do bom samaritano, amados, vai muito além de uma simples lição moral. Trata-se de uma convocação, né, do Senhor para vivermos o amor cristão na prática. Um amor que transcende barreiras doutrinárias, éticas e culturais e que reflete a natureza do Evangelho de quê, amados? Da graça. Amém? Então, a parábola do bom samaritano não é só uma lição social. Jesus a usa como um golpe direto contra a religiosidade hipócrita do seu tempo, dos fariseus, dos escribas. O sacerdote e o levita, irmãos, não é? Representam o sistema religioso. Ignoraram o ferido, era um trabalho, era um dever deles. Vocês concordam comigo? Era o que eles pregavam, sim ou não?
Não é verdade? O sacerdote e o levita representam esse sistema religioso. Ou seja, quem pratica a compaixão é justamente o samaritano, que era o que tinha preconceitos contra ele, não é? Era o rejeitado, era considerado o herege, o impuro pelos judeus. No estudo aí os irmãos podem ler, não é? Que o rei da Síria, ele trouxe pessoas, povos, para habitar em Samaria. E quando Samaria foi invadida, ele trouxe povos, né, da Babilônia, né, de vários lugares. E ali eles começaram a casar e começaram a se misturar. E os judeus não aceitavam aquilo porque diziam que eles eram impuros. Para os irmãos terem ideia, rapidamente, no contexto histórico, quando eles foram construir o templo, né, de Jerusalém, eles foram construir, aliás, não me falha agora a memória, os judeus, né, disseram, não, vocês não podem nos ajudar, porque vocês não nos pertencem, porque vocês são impuros, porque eles eram misturados com outros povos. Assim, eles eram considerados. Lembra que na passagem que Jesus ele encontra a mulher samaritana, né? Que é necessário que eu passe por Samaria. Os judeus, eles davam uma volta muito grande por fora, mas eles não passavam por Samaria. Havia uma briga entre eles muito forte. Mas Jesus, ele vai aqui no centro da situação, aleluia. Ele fica ali não economizando, mas ele vai ali no centro daquela situação e ele fala essa parábola, né, aqui. Então a mensagem central é: o verdadeiro próximo não é a quem se enquadra, não é quem se parece comigo, mas é quem precisa de mim, aleluia. O verdadeiro, amém, o meu próximo não é quem que se parece com José Hildo, mas é quem precisa de mim, aleluia. Eu tenho certeza que cada um de nós, há muitos próximos, amém, na sua volta, próximo à sua casa, aqui na igreja, que precisa de uma palavra, que precisa de um aperto de mão, que precisa de um abraço, aleluia, que precisa de um olhar sincero, amém, que precisa dizer: olha, irmãos, eu te amo em Cristo, aleluia, você é meu irmão, vamos para o céu, aleluia, e Jesus Cristo é o nosso guia, a nossa bússola, glória a Deus, e assim vamos caminhando, glória a Jesus, aleluia. Irmãos, Jesus encerra a parábola com um imperativo. Jesus diz o quê? Vai e faz o mesmo. Aleluia. Vai e faz o mesmo. Jesus não termina a parábola com uma história, com uma teoria, mas ele termina na prática. Viver, a ordem é viver, pastor, viver o amor na prática. E como se vive o amor na prática? Aleluia! É dando a mão, na verdade, ou seja, é parando, né? É atendendo. Então, Jesus e os judeus e samaritanos eram inimigos históricos. Está lá em Reis 17. Os judeus viam os samaritanos como hereges e puros. Jesus escolhe exatamente um samaritano como herói da história para quebrar preconceitos, aleluia, aleluia, para que o seu amor fosse levado. O amor invisível de Deus se torna visível quando o samaritano para a sua viagem, né? Gasta o seu dinheiro, gasta o seu tempo. Ele está dizendo, Jesus está dizendo, olha, o amor invisível de Deus se torna visível na ação do samaritano, aleluia. E nesta noite também, amados, o amor invisível de Deus quer ser visível na tua comunidade, na sua escola, no seu trabalho, na minha vida, na sua vida, aleluia. O sacerdote e o levita ligados ao templo, irmãos, passam de largo. Representam a religião preocupada com ritos, mas insensíveis ao sofrimento, aleluia. Deus nos chamou para sermos povo, nação santa, um povo adquirido, para levar, exaltar o seu nome, aleluia, glorificar. A fé sem amor se torna ritual vazio.
Aleluia. Não é? Queridos, e aqui eu creio que há muito mais coisas que o nosso pastor Amós, ele colocou, mas vamos para a ovelha perdida, amém? Glória a Deus. A ovelha perdida está em Mateus 18, 12 a 14, Lucas 15, 4 a 7. Na época de Jesus, a economia de Israel era rural. Seus ouvintes eram, na maioria, o que, irmãos, trabalhadores de campo, pastores de ovelhas, não é? Agricultores, criadores de animais. Então, Jesus, quando ele fala da ovelha perdida, ele está falando ali, irmãos, não é? Para pessoas que tinham ovelhas, para agricultores, na verdade. Jesus fala uma parábola em um contexto rural, conhecido dos ouvintes, pastores de rebanho, agricultores, gente simples. O cenário, irmãos, era um pastor com 100 ovelhas. Um pastor com 100 ovelhas. E uma delas se perde. Qual é a atitude? O pastor faz o quê, irmãos? Deixa as 99. Deixou de qualquer maneira ou deixou no aprisco, deixou em segurança. Muitas vezes nós pensamos que aquelas ovelhas ficaram abandonadas. Não. O pastor deixa as ovelhas em segurança. Não é? E vai em busca, irmãos, daquela que estava desgarrada. Então, irmãos, aqui, ao encontrá-la, o que ele faz? Ele coloca onde, irmãos? Sobre os seus ombros. No nosso estudo foi maravilhoso, o pastor explicou, né? O pastor já serviu, acho que o exército, e ele fala sobre os ombros, das divisas que vão, né? É um lugar de destaque, de honra, não é verdade? E o nosso pastor falou que quando se leva um caixão, um defunto, aonde leva? Segurando, né? Mas aqui o pastor, ele coloca a ovelha nos ombros, que era um lugar de segurança, aleluia, não é? Era o melhor lugar para que aquela ovelha voltasse para casa, era com honra, aleluia, não é? Segura, glória a Deus. E o nosso pastor, Jesus Cristo, faz isso, aleluia, tira do lamaçal de pecado, não é? Firma os nossos pés na rocha, aleluia, nos dá nome, aleluia, coloca graça, aleluia, glória a Deus. E aqui, amados, desculpem, a ovelha perdida, né? Significa o pecador. Uma ovelha sozinha, ela não sobrevive. Não enxerga bem. Não se defende. Não encontra alimento. Representa, amado, o pecado que se afasta, do pecador que se afasta de Deus. Ele se expõe à destruição. Não é? O afastamento pode ser visível. Pode ser rebelião dentro da igreja, aberto ou sutil, frieza, desvio de coração. Nosso pastor falou aqui, não é, lá, da barquinha de Moisés, né? Que foi como betumada, né? Por fora e por dentro. Então ele nos falou que há muitos crentes que são betumados por fora, bonitinho, né? Mas por dentro não estão betumados. Fala de conduta, de caráter, né? E às vezes está tudo bem, betumado por fora, mas vai entrar água, né? E aí complica. A cestinha vai se estragar, ou não? Vai se estragar. Mas o Espírito Santo está mandando betumar por fora e por dentro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Betumar por fora e por dentro. Palavra do nosso pastor. Amém? Glória a Deus, estou repassando. E o pastor, irmãos, que busca é Jesus Cristo. O pastor não ignora a perda. Aleluia. Ele vai, pastor. Ele procura. Ele insiste até encontrar. Lembra onde você estava há 5, 10, 20 anos, 30 anos?
pecado, né? Ninguém te dava nada, a tua família não te valorizava, você não era ninguém, não era nada, aleluia. Mas o sangue de Jesus, a graça do Senhor Jesus te alcançou, aleluia. E agora te deu nome, aleluia. Né? E você está aqui adorando, exaltando, aleluia, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Aí Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Esse pastor te fortalece, te dá graça, aleluia, te dá alegria, oh, aleluia. Irmãos, o coração do pastor de Cristo é ativo, ele não espera, ele vai ao encontro. Os ombros do pastor, amados, é graça, é sustento, aleluia. Nesta noite você está esperando, precisando de um socorro. O Senhor Jesus, Ele vai te colocar nos ombros. Aleluia! Vai te dar graça. Vai te dar alegria. Vai te dar paz. Vai passar o bálsamo na tua mente, no teu coração. Aleluia! Oh, aleluia! Davi, ele disse, né? Pediu ao Senhor, unge a minha cabeça com óleo, não é verdade? As ovelhas, quando estavam no deserto, as moscas, mosquitos, pousavam na cabeça da ovelha e colocavam ela colocava uma lava, né, no nariz, no ouvido, e aquilo ali ia para o cérebro da ovelha, e era uma dor imensa. E as ovelhas corriam, batiam com a cabeça, mas o pastor fazia o quê? Ele colocava óleo sobre a cabeça, e ali o mosquito, as moscas não pousavam sobre a ovelha. Assim Davi diz, unge a minha cabeça com óleo, aleluia. Nesta noite Ele está ungindo a tua cabeça, aleluia, te dando paz, te dando graça, te dando alegria, aleluia. Ele colocará sorriso em nossas bocas, oh aleluia. Oh aleluia, Ele olhará para nós, Ele se lembrará de nós, aleluia. Em uma conversa que eu tive com o nosso pastor rapidinho, depois desse estudo, eu disse, pastor, um dia eu estava praticamente morrendo, talvez entrando em depressão, mas eu recebi uma ligação, ele sabe que ligou para mim, eu recebi uma ligação, e aquela ligação mudou completamente a minha vida. Em 10 minutos foram 2 ligações, e aquelas ligações foram tão importantes, que eu fiz print no telefone, marcando quem ligou, horário e data. Tenho guardado até hoje, aleluia. Lembra quando foi Jacó? Foi Jacó, não foi? Que ia fugindo do seu irmão Esaú, não é isso mesmo? Ele coloca a sua cabeça sobre uma pedra e sonha, né? Via os céus, anjos subindo e ele diz ali, aqui, a presença de Deus está neste lugar, aleluia, na verdade, e ele colocou o nome naquele lugar, né? Eu disse, eu vou fazer print e dar aleluia desta tela, porque eu nunca quero esquecer este momento, aleluia. Deus, Ele é fiel, oh, aleluia. Na oração hoje do matutino, o pastor Breta dizia, né, que Deus ainda vai nos surpreender com coisas grandes, aleluia, glória a Deus. Ele é fiel, amados. Aleluia. Glória a Deus. Os ombros do Senhor, Ele vai te colocar sobre os seus ombros. Você crê nisso? Chegaste aqui hoje sem força, desanimada, desanimado. Mas os ombros do pastor, aleluia. Você vai voltar dos ombros do pastor. Ao encontrar a ovelha, ele não a repreende, mas ele a carrega. Que não adiantaria de nada. Imagine, o pastor encontrar a ovelha, dá logo uma cajadada, né? Não é verdade? Rebelde, né? E a bichinha volta toda sofrendo. Não, ela volta, né? Os ombros representam, irmãos, graça, perdão, sustento. Não é a ovelha que volta sozinha, é o pastor que traz de volta. Oh, aleluia. Irmãos, a celebração, não é verdade? A alegria do céu. O pastor chama o quê, irmãos? Amigos, vizinhos, para fazer o quê? Celebrar. Eu lembrei de um versículo lá de Salmo 20, verso 5. Na tua vitória,
arvoraremos pendões, hastearemos bandeira. Quem pode ler? Salmo 20, verso 5. Quem pode ler, por favor, bem rapidinho, bem alto. Quem pode ler? Salmo 20, verso 5. É antes de Apocalipse. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus, alvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando eu estava no campo missionário, lá em Portugal, um dia uma prova tão grande, irmãos, e chegava um e dizia assim, olha, meu pai morreu, você tem que dar uma palavra. Aí no mesmo dia chega outro e diz, olha, eu perdi o emprego, uma palavra. No mesmo dia chega outro e diz assim, olha, hoje é a festa do meu filho, eu quero que o senhor vá. Nós vamos, aleluia, não é verdade? Eu disse assim, olha, ore por mim, para Jesus me dar um emprego, para Jesus me dar uma casa, um carro. Eu disse, oro. E depois eles ligavam, o Senhor me deu. Eu disse, glória ao nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, amém, amados? Porque a Bíblia diz aí, né, Salmo 20, verso 5, né? Como é que diz? 20 foi o 5, na tua vitória, arvoraremos, hastearemos, faremos festa, aleluia, com a tua vitória, aleluia, faremos festa. Temos que ser assim, amados, se alegrar, porque a vitória do pastor Cássio é dele, não é minha, não é? O que você calça, eu não calço, né? Ou seja, o escudo de Davi, ou seja, a roupa de Saul, não dá em Davi. Deus tem vitória para ti, para mim, para nós, coisas grandes, aleluia, glória a Deus, amados. E aqui vamos para a dracma perdida. Amém? Glória a Deus. Está em Lucas 15, 8 e 10. Peço desculpa, irmãos, a voz. Hoje ficou assim. Não está muito crente, não, mas... Vamos lá? A dracma perdida, né? Estou com um estudo... Acho que eu aqui, mas aqui, a dracma perdida. Lucas 15, 8 a 10. Né? Jesus apresenta uma mulher que perde o que, irmãos? Uma das suas 10 dracmas, né? Moedas valiosas. Ao perder, ela acende uma candeia, varre a casa, né? E busca diligentemente até encontrá-la. Ao achar, ela faz o que, amados? Reúne as amigas, as vizinhas para celebrar. Então aqui, irmãos, a alegria diante, né, dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Aprenda, amados, a se alegrar com a vitória do seu irmão. Glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Então, amados, o valor da dracma, ela estava perdida, mas não sabia que estava perdida, não é? Mas só o dono sabia que a estava procurando, sabia que ela estava perdida. Aleluia, não é? Jesus Cristo, ele é assim. Glória a Deus, ele não desiste. Aleluia, ele vai lutar. Amém? Glória a Deus. Uma dracma podia equivaler um dia de trabalho. Para uma mulher simples, pobre, não é? Perder uma dracma era significativo. É como é hoje você perder um orçamento de um dia. Aí, dependendo da área, a profissão, faz muita falta, né, no orçamento durante o mês. Então, ela procurou diligentemente. Então, amados, o pecador ele pode estar fora de circulação, mas para o Senhor, ele tem valor. Amém? Então, o Senhor quer que a gente procure, vá até Ele, glória a Deus, e diga que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aleluia, não é? Quando ela busca diligentemente, irmãos, quer dizer que Deus, ele está agindo. Aleluia, você crê? Deus está agindo. Aleluia. Mesmo que você não perceba, Deus está agindo. Quando ela acende a lareira, a candeia, né? Significa, irmãos, é a palavra de Deus. Aleluia. Coloque em prática a palavra de Deus. Aleluia, né? A oração. Muitas vezes nós oramos de forma emergencial. Mas a Bíblia nos ensina, se você olhar para Jesus Cristo, ele orava sempre, ele orava todos os dias. E a Bíblia diz o quê? Orai sem
cessar. Não é verdade? Orar sem cessar. Por quê? Oração é uma qualidade de vida, é um estilo de vida. Muitas vezes nós queremos só orar de forma emergencial, quando o problema bate na porta. Não, irmãos. É a mesma coisa se você ir trabalhar, deixar a porta aberta e o vizinho ligar, ó, o ladrão entrou. E você diz, ó, chama a polícia, vai aí. Não, não, aleluia. A oração tem que ser, irmãos, diária, contínua, sempre, aleluia. Não é? Não só de forma emergencial. Se faz. Observe quando Jesus ele chegava para curar, fazer alguma coisa, ele dava graças. Graças te dou, Pai. Não é? Aleluia. Jesus nunca era pego de surpresa, não. Aleluia. Amém. Aprenda também, amados. Vamos aprender a colocar em prática isso. Ela vai à casa. Purificação pelo Espírito Santo. Busca com insistência, com diligência. Perseverança divina e da igreja interceder. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A perdido dentro da sua própria casa. Você acredita nisso? Filhos, cônjuges, irmãos na fé, aleluia. A igreja precisa acender a luz, varrer, buscar, aleluia. Se você olhar do lado, se você olhar direitinho, aleluia. Há pessoas dentro de casa, há pessoas no teu círculo de amizade que precisam de uma ajuda, de uma palavra, de uma atenção, aleluia. Porque muitas vezes, irmãos, há perdido dentro da própria casa. Aleluia. Mas há alegria ao encontrar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. E concluindo, não é? Vamos aqui para a parábola do rapaz, né, do filho pródigo, que ele queria se perder. Não é? Diz aqui Lucas 15, 11 e 32. Nesta parábola, Jesus revela o coração misterioso de Deus por meio da história de um pai e seus 2 filhos. O mais novo, né, que pede a herança, a desperdiça, né, em uma vida desregrada, mas se arrepende e retorna. O pai, né, símbolo do próprio Deus, o recebe, o que, irmãos? Com festa e perdão. Festa e perdão. Glória a Deus. Então aqui, amados, não é? Falando sobre isso aqui do filho pródigo, 2 filhos, 2 atitudes, um pai amoroso. O mais novo pede o quê? A herança, a desperdiça, se arrepende, volta. O mais velho permanece em casa, mas guarda ressentimento e orgulho. Não adianta estar em casa, irmãos, com ressentimento, com orgulho, não é? Eu faço do meu jeito, é como eu quero. Não, é como a palavra de Deus quer, é como o Espírito Santo quer, aleluia. Não adianta estar em casa e estar perdido, aleluia. Não adianta estar em casa e com o coração cheio de coisas que o Senhor não se agrada. Não adianta estar em casa, irmãos, aleluia, e com orgulho, não é? Como o filho mais velho, não, aleluia. Mas nesta noite o Senhor diz, olha, aleluia, eu quero te encontrar. E o pai, irmãos, ao encontrar, corre ao encontro do filho arrependido e recebe com festa. O nosso pastor, ele dizia, né, que ali, provavelmente, aqui, o pai o encontra, o espera na porta da cidade, aonde as pessoas eram julgadas. Aleluia. Aonde as pessoas eram julgadas. Ele diz, talvez, se o pai não estivesse na porta da cidade, aquele filho teria morrido, as pessoas não teriam perdoado aquele filho, mas o pai vai à porta da cidade e espera ali, corre e o abraça, aleluia, beija o filho, aleluia, se alegra porque o filho voltou, aleluia. Nesta noite, o Espírito Santo pede para que tenhamos um ouvido sensível, um coração contrito, um coração arrependido, aleluia, para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, aleluia, é momento de pedir perdão, é momento de arrependimento, é momento de olhar, aleluia, é momento de sair da área de conforto.
ir até o encontro daqueles que precisam. Aleluia. O amor incondicional do Pai recebe o Filho de volta, aleluia, com festa, com perdão, com dignidade restaurada. Aleluia. Eu não sei se nessa noite há algum pai, aleluia, né, que talvez ainda não perdoou o seu filho, ou o filho que não perdoou o seu pai, a sua mãe, não é verdade? Aleluia. Mas vá ao encontro, aleluia. Abra a porta do quarto, não é verdade? Abrace, peça perdão, aleluia. E você verá a paz reinar, que a paz vai reinar outra vez no seu lar, na sua casa, aleluia. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Aleluia. O filho reconhece, diz: pequei contra o céu e contra ti. Aleluia. Salmo 51:17 diz: coração quebrantado, Deus não despreza. Aleluia. A restauração começa com humildade, com confissão. Aleluia. A graça imerecida, o perdão não é merecido, é dado livremente. Tito 3:5. O filho queria ser servo e o pai restaura como filho. Não vivemos por mérito, mas vivemos pela graça que nos reconcilia. Você está aqui hoje porque a graça te encontrou. Você está aqui hoje porque a graça te alcançou. Estamos aqui hoje porque não merecíamos, mas a graça nos alcançou. Aleluia! E o Senhor Ele nos ama. Que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe. Amém? Muito obrigado. Peço desculpa pelos minutos passados.